Muito bem. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 13, que foi onde nós paramos no domingo passado. Então peço que você acompanhe a leitura, Romanos 14, a partir do versículo 13, a palavra de Deus diz assim: Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se, por causa da comida, o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Até aqui a nossa leitura. Vocês conhecem bem a natureza das coisas no que se refere ao desenvolvimento de um ser humano. O ser humano nasce, e o recém-nascido ele precisa ser alimentado adequadamente. Ele precisa receber a sua dieta que já é preparada ali no corpo da sua mãe, o leite materno. Isso é importantíssimo para o seu desenvolvimento, isso é importantíssimo para a realidade do seu amadurecimento até fisiológico. De modo que nós precisamos entregar o recém-nascido aos cuidados da mãe para que ela faça a alimentação e jamais introduzi-los a um tipo de dieta que seria a dieta normal, natural da casa. Na verdade, seria uma irresponsabilidade introduzir um recém-nascido à mesa de jantar ou à mesa do almoço e dar ao bebezinho lá, forçá-lo a comer o macarrão com molho à bolonhesa. Seria uma responsabilidade você dar um pastel com molho shoyu para um recém-nascido. Seria uma responsabilidade você entregar para a criança recém-nascida uma feijoada bem apimentada para que ela comesse. Isso traria uma série de prejuízos e danos ao crescimento dessa criança, ao estado dessa criança. Poderia desencadear uma série de reações alérgicas que ela carregaria pelo resto da vida. Poderia levar essa criança, dependendo da insistência no tipo de alimentação, até mesmo ao enfraquecimento, ao óbito. Então é muito sério essa realidade na nossa vida. Mas, de igual modo, a caminhada espiritual ela tem suas fases, suas etapas. E seria uma irresponsabilidade nós exigirmos de recém-convertidos, de pessoas que são imaturas na fé, determinados padrões, condutas, atitudes que elas não estão prontas e preparadas para receber. E o apóstolo Paulo, querendo gerar essa consciência nos cristãos, ele escreveu o que nós temos estudado aí, no capítulo 14 de Romanos. Nós começamos a estudar isso na semana passada. E eu disse para os irmãos que o contexto aqui dessas palavras é discussões que o apóstolo Paulo visa resolver e que estariam ocorrendo ali na igreja de Roma, no contexto de Roma, para quem ele dirige a epístola. Nós vemos que desde o capítulo 1, metade do capítulo 1, capítulo 2 da epístola de Paulo aos Romanos, a Bíblia nos apresenta que o contexto daquela igreja era um contexto em que havia ali judeus convertidos ao Senhor Jesus Cristo e também gentios convertidos ao Senhor Jesus Cristo. E nesse contexto havia um espaço, havia uma realidade onde haviam discussões e opiniões diferentes sobre qual que é o melhor modo de servir a Deus, qual é a maneira
correta de agradar a Deus. E entre essas questões haviam ali então discussões sobre as coisas cerimoniais, sobre as leis do Antigo Testamento, sobre as restrições alimentares que Deus havia colocado no Antigo Testamento, em que certamente aquele grupo de judeus convertidos ao cristianismo estava inclinado a manter essas mesmas regras, esses mesmos hábitos, visto que eles aprenderam a vida inteira e faz parte da cultura do seu povo de que esse é o modo correto de servir a Deus, é a maneira como agrada ao Senhor. Enquanto que aqueles que eram gentios e haviam recebido o Evangelho de Jesus Cristo não haviam recebido essa carga de influência sobre essas questões ali do Antigo Testamento e estavam prontos a prosseguir na sua vida cristã sem se dobrar ou sem assumir todas essas práticas e regras que o Antigo Testamento trazia. Então Paulo, visando apaziguar essa realidade na igreja cristã ali em Roma, que é também uma necessidade de todas as igrejas, eu disse isso aos irmãos, todas as igrejas são um campo para disputas, para opiniões diferentes sobre vários temas, porque as pessoas têm origem diferente, elas vêm de contextos diferentes, elas têm o amadurecimento na fé em estágios diferentes. E o apóstolo Paulo então traz aqui instruções para ajudar os crentes a conviverem bem entre si. E nós aprendemos então aqui no capítulo 14, a partir do versículo de número 2, que nós devemos acolher todos os irmãos sem julgamento, sem desprezo. Essa é uma conduta que nós devemos ter uns para com os outros. Nós aprendemos aí nesse texto que o papel de juiz, essa questão de você julgar o irmão, de você dizer, isso que você está fazendo é errado, não é assim que serve a Deus, isso não agrada a Deus, que esse papel é um papel de juiz e é o papel que pertence ao Senhor Jesus Cristo, não pertence a nós. Então nós não devemos ficar do lado errado, do lado daquele que o tempo todo fica julgando, condenando, desprezando a atitude, o estágio de fé e de amadurecimento dos irmãos. Nós aprendemos também no texto, nos primeiros versículos, que existem algumas coisas que são questões de consciência diante de Deus, que algumas coisas são essenciais e elas precisam nós precisamos construir uma unidade em torno delas rapidamente, porque são essenciais, mas existe na caminhada cristã um espaço onde entra uma série de realidades que são secundárias e que nós não precisamos impor o que nós pensamos e o que nós acreditamos sobre os nossos irmãos, porque é uma questão de consciência diante de Deus. E se a pessoa não tem a consciência diante de Deus de que aquilo é correto, não adianta você impor a ela, porque se ela fizer, ela vai estar pecando da mesma maneira. Porque no seu coração ela estará sendo rebelde contra Deus, ela estará fazendo algo para agradar o irmão, a opinião do irmão, e não para agradar a Deus, visto que ela entende que servir a Deus não é fazer aquilo, mas é fazer de outra forma, agir de outra maneira. Então existem algumas coisas que são questão de consciência e a gente precisa dar tempo aos cristãos para irem amadurecendo a sua fé, absorvendo o ensino da palavra de Deus e assim conformando sua vida aos caminhos do Senhor. E Paulo termina aí essa primeira sessão do capítulo 14 ainda nos ensinando que nós todos vamos prestar contas diante do Senhor e que a gente deve temer isso. Nós não devemos desejar chegar diante de Jesus Cristo no último dia e ter ali uma vergonha, ter ali algo que nós não gostaríamos de apresentar, que é ter sido pedra de tropeço, escândalo para algum irmão em Cristo. Então a gente deve ter consciência disso, nós devemos buscar conviver com os nossos irmãos, respeitar os nossos irmãos, dar a eles tempo para crescimento espiritual, para que nós não cheguemos diante de Deus e tenhamos algo a nos envergonhar, porque vamos prestar contas. Mas ele continua o seu ensino aí no capítulo de número 14. E diante do fato de que a igreja é um campo onde há essa realidade de cristãos fortes e cristãos fracos, e o conceito aqui de cristão forte é aquele que é amadurecido na fé, aquele que já está bem entendido de verdades e realidades a respeito da palavra de Deus,
Enquanto que existem outras pessoas que são fracos, né? Nessa categoria aqui que Paulo está usando para descrever, não é que não são cristãos, não é que são pessoas de menor valor, mas são pessoas que estão iniciando a caminhada da fé, que ainda são imaturos sobre determinados assuntos, determinadas doutrinas, determinadas verdades, determinadas práticas. E essas pessoas, elas precisam conviver bem na igreja. Então Paulo vai agora pesar a responsabilidade sobre os cristãos fortes. E eu quero que você perceba isso aqui. Porque muitas vezes a realidade aqui, como o apóstolo mostra, né, sobre essa ótica que ele mostra, o pecado, a falta, está sobre aqueles que têm razão em algum assunto, em alguma opinião. Aqueles que são fortes, que são amadurecidos. Mas a maneira como eles agem para com seus irmãos mais fracos torna a sua conduta reprovável diante de Deus, pecaminosa diante do Senhor. Então, o apóstolo Paulo continua trazendo instruções para equalizar isso, para proporcionar essa convivência adequada entre crentes fortes e crentes fracos, que é uma realidade natural comum na igreja, mas ele vai pesar a responsabilidade aqui sobre os crentes fortes. Ele vai ensinar-nos aqui que o crente forte precisa cuidar dos irmãos fracos e promover sua edificação. Ele vai ensinar-nos aqui que nós precisamos viver adequadamente e realmente o reino de Deus. Ele vai nos ensinar aqui a santificar a liberdade em Cristo. Nós temos liberdade em Cristo, mas essa liberdade precisa ser exercida de uma maneira santificada, de uma maneira santa diante de Deus, de uma maneira que Deus aprova. Não adianta você ter liberdade para agir em determinado assunto, mas você usa essa liberdade de modo pecaminoso porque você traz prejuízo, dano espiritual para alguém. Então ele vai nos ensinar que a gente precisa santificar o exercício da nossa liberdade. E para fazer isso, ele vai falar mais uma vez sobre a nossa responsabilidade com os fracos e o nosso dever de amá-los, os nossos irmãos em Cristo. É a primeira coisa que ele traz aí no versículo 13 em diante. Depois ele vai esclarecer-nos sobre a natureza do reino de Deus e também a responsabilidade que nós temos de dar testemunho. É isso que ele vai trazer, hein? A partir do meio dessa sessão. E no fim da sessão ele termina alertando sobre a conduta que provoca tropeço nos nossos irmãos. Nós devemos evitá-la. Então vamos olhar, versículo de número 13, olha como que ele ressalta a nossa responsabilidade para com os irmãos e irmãs fracos na fé. E a nossa responsabilidade de exercer amor fraternal para com eles. Ele diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Observe que ele começa a falar, então, aqui a pessoas, ele diz a essas pessoas assim: tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo. Ou seja, vocês que se acham fortes, entendidos, amadurecidos, e estão nessa conduta errada de julgar, de desprezar o outro, pois bem, o que vocês deveriam tomar é o propósito, é assumir um compromisso, uma atitude de não ser tropeço ou colocar uma pessoa ali diante de uma situação onde gere um escândalo. Então essas palavras, elas indicam para nós que aqueles que são cristãos fracos diante de determinados assuntos que nós estamos lidando na igreja, são pessoas que podem ser levadas a cair em pecado. A ideia aqui de tropeço é uma ideia de queda. Agora, qual tipo de queda? Nós não estamos falando aqui, certamente, de uma queda para a perdição. O sujeito ele é um crente maturo, novo, e por causa de um determinado assunto, ele ficou escandalizado, e aí ele vai abandonar a fé completamente. Não é isso que ele está aqui tratando. Nós sabemos, pelo ensino da palavra de Deus, que aqueles que são salvos em Cristo Jesus de verdade, eles vão perseverar, porque Deus vai operar para conduzi-los nesse caminho. Mas a ideia aqui de tropeço é a ideia de cair em pecado daquilo que ele está lidando nesse texto, que é o pecado de violação da consciência por parte daqueles que são fracos. Porque se você age de uma maneira que leva a pessoa ao escândalo ou ao tropeço, significa que você está, de algum modo, pela sua conduta, pelas suas palavras, pelas suas ações, no que envolvem essas outras pessoas, levando essas outras pessoas a se envolver em uma prática ou
talvez não a fazer diretamente, mas a talvez apenas aprovar aquilo que a sua consciência não reconhece como algo digno diante de Deus. Você percebe que muitas vezes as nossas ações elas podem levar uma pessoa a sentir e experimentar culpa de consciência diante de Deus, porque agiram contrário àquilo que pensam que deveria ser sua ação diante do Senhor. Isso é real, irmãos. Isso acontece demais na nossa convivência. Muitas vezes, nós, os fortes, sobre algum assunto, até orgulhosamente, soberbamente, convidamos, chamamos ou fazemos coisas à vista daqueles irmãos ou irmãs que nós sabemos que têm alguma dificuldade ou que reprovam uma ação, um envolvimento em alguma coisa, e nós fazemos isso e aquela pessoa, talvez ela fique calada. Talvez ela não te confronte, ela não entre numa discussão, numa briga, talvez ela apenas manifeste algum desconforto. E isso acontece, nós percebemos que a pessoa está desconfortável com aquela situação, está desconfortável com aquele pensamento que você está tentando envolvê-la, mas ela não confronta aquilo e passa aquele momento, ela sai dali, mas ela sai ali com a sua consciência culpada, pesada, carregada. Porque para ela aquilo não é certo diante de Deus, então o correto deveria ser não participar ou reprovar aquilo. Mas às vezes ela ficou constrangida, ficou calada e meio que assimila ou aceita aquilo, ou às vezes por constrangimento é envolvido a participar daquilo um pouquinho pelo menos, para não constranger o irmão, não arrumar briga com a irmã. No entanto, ela sai dali e ela sai dali escandalizada. Ela sai dali com a sua consciência pesada, olha, eu caí, eu pequei, eu fiz a coisa errada diante de Deus. E Paulo está dizendo, olha, vocês não procurem ocasião para isso, na verdade vocês devem ter o firme propósito de, percebendo a realidade espiritual, a maturidade espiritual dos seus irmãos, a não envolvê-los em situação que os leve a esse tipo de coisa. Você é responsável por isso. Tome cuidado porque você pode fazer tropeçar o irmão ou a irmã. E há uma série de coisas que envolvem isso. Às vezes eu vejo essas discussões, né? Graças a Deus não tenho visto isso na nossa igreja, mas às vezes eu acompanho histórias disso em outras igrejas e na internet. Coisa deplorável. As pessoas, por exemplo, ficam discutindo sobre usar vinho, né? O vinho com algum teor alcoólico na ceia ou não. E às vezes a pessoa assim... já li coisa em debate onde a pessoa que tem essa posição de que não, deve ser usado isso, e ela pega uma pessoa, um irmão, uma irmã que tem uma resistência a isso, e convida o sujeito a ir numa igreja que usa o vinho alcoólico e expõe a pessoa diante daquela situação. E é esse tipo de coisa que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, toma por propósito não fazer isso. Olha só, você leva a pessoa para tomar uma ceia entre os irmãos, ela fica ali, se sente constrangida, ela não vai confrontar a igreja, ela não acha que aquilo é adequado, mas ela não vai confrontar a igreja, a liderança daquela igreja. Talvez ela vai participar, talvez não, mesmo assim ela vai ficar ali meio com vergonha, porque né, uma reprovação ao corpo de Cristo, aos irmãos. E de qualquer modo que essa situação se desenvolva, esse irmão ou essa irmã volta para casa, mas ele volta com problema diante do Senhor. Olha, isso não é certo. Eu não deveria ter feito isso. Isso atrapalha a caminhada de fé da pessoa. Então Paulo está dizendo, você é responsável para com essas pessoas. Estava imaginando uma situação para trazer de exemplo, e você sabe que no nosso mundo aí, né, surgiu a prática do veganismo, uma coisa moderna isso, tá? Bem moderna. Mas existe aí uma série de pessoas que assimilou nesse pensamento né, do veganismo, de que né, os animais têm algum direito intrínseco ali, moral, que é moralmente errado você usar um animal para o seu consumo, seja para alimentação, seja né, para se cobrir, para produzir roupas e etc. Irmãos, a Igreja de Cristo está pregando e evangelizando, e veganos estão ouvindo essa mensagem. Imagine que uma pessoa que tenha essa conduta, que tenha essa crença, ela entende o Evangelho de Jesus Cristo, arrepende dos seus pecados e passe a participar da Igreja de Cristo. Imagine que isso aconteça. E aí imagine que alguém da igreja saiba, nos primeiros dias de caminhada dessa pessoa, que ela tem essa prática, que ela não se alimenta
de carne. E aí o sujeito vai e convida essa pessoa para ir na sua casa para comer, não, aquele bifão, né, bem temperado, acebolado e etc. Não, vou mostrar para o irmão que não é assim que a gente vive, que isso não tem nada a ver. É o tipo de coisa que Paulo está dizendo aqui para não fazer. Pode ser que essa pessoa sinta muito desconfortável com a situação e fique ali. Pode ser que ela até coma um pouquinho para não entrar em atrito. Ou pode ser que ela não participe e vá para casa, né, com problemas quanto àquilo ali. Não, mas eu não falei nada, eu não confrontei o fulano, o irmão. Mas isso é uma coisa errada, isso é moralmente errado. Os bichinhos, né, têm que ser cuidados, etc. É esse tipo de coisa que Paulo diz para que nós não façamos. Esse tipo de atitude. Tomai por propósito não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Isso seria falta de amor fraternal, não seria? Essa pessoa teria dificuldade de se encontrar com quem a convidou, de ouvir dela uma palavra, um ensino da Escritura. Teria dificuldade. Atrapalharia o processo de crescimento dessa pessoa na fé. Teria falta de amor, colocaria a pessoa na sinuca de bico. Né? Ninguém gosta de ser colocado na sinuca de bico. Uma situação dessas. E é exatamente isso que Paulo nos leva aqui a pensar. Nós somos responsáveis para amar os nossos irmãos. Olha o que ele diz no versículo 14. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo aquele que assim a considera. Para esse é impura. Eu já expliquei isso aqui a semana passada, o contexto aqui envolvia, né, os alimentos que vinham do templo. Principalmente as carnes, que eram sacrificadas pela manhã no templo, depois eram levadas e vendidas para o mercado. E muitos judeus, eles abriam mão de comer carnes, porque entendiam que se eles comessem carne, eles estariam participando de algo que foi envolvido em algum ritual pagão, e que aquilo era, então, impuro. E Paulo, então, vai aqui dizer que não. Né? Essas coisas, elas são impuras só para quem acredita que é impuro. Aquele sistema de leis do Antigo Testamento não vigora mais, mas eu vou falar disso aqui na semana que vem, se Deus permitir. Mas eu quero que você perceba aí no versículo de número 15 agora, onde ele chega. Ele diz assim, se por causa de comida o teu irmão se entristece, e aqui ele está falando de tristeza pelo sentimento de culpa. O sujeito passa a ser afligido ali na sua consciência, há uma culpa envolvida. Eu participei disso, ou me envolvi com isso, ou eu consenti com isso, que ele acha que é errado diante de Deus, que não é o modo certo de servir a Deus. E ele diz então, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Você percebe onde que o Paulo nos leva? Nós aprendemos a amar os nossos irmãos. Amar significa você buscar o bem da pessoa, você buscar o progresso espiritual da pessoa, pensando aqui na caminhada espiritual, na vida cristã. E aí você deliberadamente chama a pessoa, envolve a pessoa numa situação onde, ao invés de proporcionar progresso espiritual, você vai proporcionar a ela um tropeço, um escândalo. Isso é amor fraternal? Então, irmãos, nós somos responsáveis pelos nossos irmãos, nós devemos amar uns aos outros, nós devemos amar aqueles que são mais fracos que nós na fé. Isso envolve ter discernimento para saber em que nós vamos envolver essa pessoa, para não levá-la ao escândalo, ao tropeço. E é importante, Paulo está aqui nos dizendo com essas palavras que quando nós colocamos a nossa liberdade em primeiro plano, mas eu sei biblicamente que, por exemplo, no caso lá do encontro, né, do almoço com o vegano, eu sei biblicamente que eu não sou proibido de comer carne. Eu sei mostrar lá em Gênesis 9, que depois do dilúvio, Deus autorizou que o ser humano usasse animais para alimentação, está na Bíblia. Mas você vai exercer a sua liberdade nesse tipo de circunstância, a sua liberdade se torna pecaminosa, sem amor, desprovida de interesse pelo bem do outro. É uma liberdade mesquinha, uma liberdade sem generosidade.
E é uma liberdade assim absurda, porque o apóstolo Paulo termina o versículo de número 15, eu quero que você olhe aqui um detalhe, ele diz assim: por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. De novo a ênfase na responsabilidade, não faças perecer. Tome cuidado, você pode fazer esse irmão cair em pecado. Você pode escandalizá-lo, torná-lo a caminhada dele na fé, o desenvolvimento dele atrasado, difícil. Mas ele termina dizendo assim: aquele a favor de quem Cristo morreu. Você percebe que exercer a liberdade é uma coisa muito mesquinha? Porque você está dizendo: não, eu não abro mão de comer meu bife acebolado diante do vegano, pois você não abre mão, mas Jesus abriu mão da própria vida dele para essa pessoa ser salva. Olha o preço que Jesus Cristo pagou por nós, por cada um de nós, e eu, você, estamos em uma condição de fraqueza para muitos assuntos ainda, você precisa lembrar disso, mas Jesus morreu, entregou a vida por você. E aí você não é capaz de abrir mão da sua liberdade para proporcionar que um cristão cresça na fé, que um irmão em Cristo ande e se fortaleça no caminho da fé, por causa da minha liberdade para comer carne. Você percebe o quão mesquinho é isso? O quão ausente de amor é isso? Então Paulo nos chama aqui a essa responsabilidade. E eu quero destacar ainda a palavra perecer aqui. Ele diz aí no texto: não faças perecer. Essa palavra se refere ao caráter destrutivo aqui do pecado. Nós colocamos a pessoa numa situação onde você está destruindo a possibilidade da caminhada dela de fé, do crescimento espiritual dela. Isso é grave, isso é sério. Então a gente precisa ter essa consciência diante do Senhor. Nós somos responsáveis uns para com os outros. Nós somos responsáveis pelo crescimento, pelo amadurecimento da fé de uns para com os outros. Nós jamais devemos buscar ou agir colocando nossos irmãos mais fracos em uma situação que os leve ao tropeço, ao escândalo, ao perecimento. Nós jamais devemos valorizar a nossa liberdade em Cristo em detrimento do dano, do prejuízo espiritual de um irmão, sendo que Jesus Cristo não valorizou sua própria vida, Ele entregou sua própria vida em favor dessa pessoa. E aqui então entra várias coisas, entra o assunto da carne, entra o assunto do vinho, entra o assunto do tipo de roupa que vai se vestir, entra aqui uma série de assuntos. Semana passada eu falei sobre o assunto de guardar o domingo como dia do Senhor, o assunto de só cantar salmos no culto, porque isso é o correto, que a Bíblia tem salmos. Você percebe como que colocar todas essas coisas e fazer disso cavalo de batalha, como prioridades, isso é uma coisa assim maluca, cega. Jesus Cristo entregou sua própria vida por esse crente, por essa irmã. Então esse não é o modo correto do cristão agir. Versículo de número 16, Paulo ainda diz assim: não seja, pois, vituperado o vosso bem. Vituperado é uma tradução muito boa, se você conhece o significado da palavra. O problema é que a língua vai se modernizando, né? Nós vamos perdendo algumas palavras, mas é uma tradução muito boa. A palavra, ela significa que é afrontado alguma coisa que é digna, que é honrosa. A ideia de vituperar é você afrontar algo que é digno, que é honroso. E ele está aqui então dizendo: não seja, pois, vituperado o vosso bem. O bem aqui em questão, no contexto, é a liberdade cristã. E o que ele está dizendo é: a liberdade cristã é algo digno, mas você não exerça ela de modo que ela se torne algo desonroso, algo indigno. Exercer, ter liberdade em Cristo, isso é maravilhoso, isso é um bem da vida cristã. Isso é uma das graças, né, do crescimento espiritual, como que Jesus Cristo vai nos ensinando, nos informando, nos livrando de superstições, de crendices, nos dando liberdade aqui nesse mundo. Você sabe disso, você é um crente, você sabe que a sua vida é uma vida de liberdade em muitas coisas. Em termos de crenças, de práticas. A pessoa ímpia, que não é informada pela palavra de Deus, ela é presa, ela é escrava a uma série de crendices, de superstições, de achismos. E o cristão, ele ganha liberdade em Cristo.
Ele aprende realmente aquilo que agrada a Deus e aquilo que ele precisa conformar sua vida e deixa todo o resto. Então isso é um grande valor, isso é algo digno, é algo honroso, é um bem que nós recebemos, mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, você tome cuidado porque você pode vituperar isso. Ou seja, fazer com que essa liberdade que é honrosa, ela se torne indigna, uma ofensa, ou seja, ofendida, acusada. Então a gente precisa compreender essa realidade. Você não pode dizer assim, não, eu sou livre para fazer determinada coisa, né, eu tenho minha consciência diante de Deus de que isso aqui é correto, de que eu não preciso me ater a determinados padrões. E aquela pessoa que é fraco na fé vai olhar e dizer assim, eu não quero essa liberdade, eu entendo que essas coisas são erradas. Eu não quero essa liberdade aí, que eu não quero viver contrário a Deus. Essa liberdade aí não é boa, não. Então a gente não trilha por esse caminho. Você precisa deixar que a pessoa amadureça, entenda e possa perceber quais são, de fato, os ensinos da palavra de Deus, os limites que a palavra de Deus traça, para que ela própria usufrua isso. E se alegre na liberdade que nós temos em Cristo. Isso é maravilhoso. É uma coisa que, assim, cristão se regozija com essa realidade que nós não temos uma série de regras. Eu não sei se você já conversou com pessoas que participam de movimentos que são seitas, e esses movimentos, a vida cristã, ela é pautada em você cumprir uma série de regras, o sujeito é escravo de uma série de regras. Você não pode fazer isso, você não pode agir dessa maneira, você tem que vestir essa roupa, você tem que vestir essa cor. Eu já conheci uma pessoa que era de uma seita, que dizia uma igreja cristã, onde as mulheres só podiam vestir de azul claro e os homens de azul escuro. Olha que coisa. Você vai ter que sempre na loja, a vida toda, né? Minha mãe adora coisa estampada, acho que ela morreria. A vida toda tem que ir numa loja pegar o tecido azul claro. E para o marido, para os filhos, o azul escuro. E fazer a roupa nesse padrão. Olha que coisa maluca. Mas as pessoas se sujeitam a essas coisas. Irmãos, a maior parte das religiões, elas são escravizantes. As pessoas se sujeitam a uma série de regras, de termos. O apóstolo Paulo está lembrando, nós temos um bem, um grande valor, que é a liberdade em Cristo, mas exerça ela com responsabilidade, com amor aos seus irmãos, para que ela não venha a ser tomada como indigna, para que não seja lançado vitupério sobre ela. Entende? Então nós somos responsáveis pelos fracos, devemos agir em amor fraternal para com eles. Mas ele vai ensinar também aqui sobre o reino de Deus. Versículo de número 17, eu quero que você acompanhe comigo. Ele vai agora nos esclarecer aqui a natureza do reino de Deus e a nossa responsabilidade também para com o testemunho aos de fora, que implica nesse assunto também. Olha o que ele diz, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Irmãos, às vezes as pessoas têm compreensões falsas sobre espiritualidade, isso inclusive na igreja. Muitas pessoas são crentes em Cristo Jesus, mas têm compreensões falsas sobre espiritualidade. As pessoas acreditam que espiritualidade verdadeira tem a ver, sim, com comida e bebida, com determinadas regras dietéticas. Você não pode comer essa carne, você não pode comer nesse período da história, nesse período do calendário, tá? Quaresma, nesse período aqui você não pode comer determinado alimento. As pessoas confundem essas coisas com espiritualidade. Você não pode beber vinho, você tem que apenas tomar suco de uva, suco de laranja ou água. Não pode beber vinho, não pode tomar Coca-Cola, não pode tomar café. Tem religião que você é um grande pecador, você não tem vida espiritual se você toma café. Eu sou um grande pecador nessa religião. O Stênio, acho que mais que eu, né, Stênio? Existem as realidades aí pelo mundo, irmãos, e a gente precisa entender isso aí. Roupas. Tem pessoas que acham que espiritualidade é mulher usar saia, o homem usar calça. Tem pessoa que acha que espiritualidade é mulher usar uma roupa que vai do joelho para baixo. Espiritualidade é o homem usar, né, um terno e a gravata quando vai à igreja.
Usar batom ou não usar batom para as mulheres. E geralmente nessa área aqui, geralmente as mulheres são as que mais sofrem, as que têm mais restrições. As que têm que cumprir mais regras para serem espirituais. Cortar cabelo a determinada altura. Cortar um corte de cabelo, né? Não pode despontar o cabelo, não. Isso aí não agrada a Deus. Né? Você tem que usar um cabelo comprido, você pode podar ele reto aqui nas costas, e etc. Usar véu. Espiritualidade verdadeira, as mulheres, quando cultuam a Deus, usam véu na igreja, porque isso aí está lá na Bíblia, 1 Coríntios 11. O homem usar barba, ou não. Eu já disse para vocês que eu sei de igrejas que acham que usar barba é pecado. Usar tatuagem ou não. Irmãos, isso não é espiritualidade. Isso não é reino de Deus. Às vezes as pessoas acham que espiritual é você cantar só hino no culto. Ou só salmos no culto. E às vezes as pessoas acham o contrário, que espiritual é cantar só as músicas contemporâneas, porque não, essas coisas aí é lá das gerações passadas, né, não atinge as gerações hoje. Para você servir a Deus adequadamente hoje, você tem que cantar só música contemporânea. Isso não é espiritualidade. Não é espiritualidade, eu tenho que ir na igreja no domingo, e depois eu volto para casa e eu fico lendo teologia dos puritanos. Isso é espiritualidade. Não é espiritualidade isso. Não é espiritualidade também, né, defender, eu uso a versão da Bíblia corrigida fiel, ou revista e corrigida, porque essa tradução é feita a partir do texto recebido. Essa discussão aí, em alguns meios teológicos. O que nós lemos na Bíblia? Essas coisas que são espiritualidade? Essas coisas que são viver o reino de Deus, olha o que Paulo diz de novo, versículo de número 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Essas coisas externas, essas regrinhas, isso não é reino de Deus, não. Isso não. Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O que é espiritualidade verdadeira? O que é viver sob o governo de Cristo? O que é ser cidadão do reino nesse mundo? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça aqui tem a ver com a retidão de vida, andar segundo a vontade de Deus, de modo que a nossa vida manifeste uma conduta ética que Deus aprove. Isso é espiritualidade. O que Deus quer de nós, Ele nos salvou para sermos santos, para que a gente busque conformar nossa vida constantemente à vontade dEle na palavra. Não às opiniões, às regras, a padrões dos homens. Não ao meu padrão, não conformar as pessoas àquilo que me incomoda. Eu não gosto que o homem anda de barba. Né? Tem mulher que gosta disso. Né? Não gosta de homem de barba. Então, eu acho que barba é errado. Os homens deveriam não usar barba. Isso não é espiritualidade. E aí a gente traveste essas coisas de algum conceito bíblico. Amparem algum versículo bíblico fora do contexto, geralmente. Para defender aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Olha, isso não é reino de Deus. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é justiça. É você ir conformando sua vida constantemente ao que a palavra de Deus realmente ensina. Não ao que é a opinião do irmão ou da irmã, e que ele acha que essa é a vontade de Deus, que é a maneira certa de agradar a Deus. Paz. Paz aqui é paz entre os irmãos, é harmonia entre o povo de Deus. O reino de Deus é isso, é você ter pessoas diferentes. Essa é uma das grandes belezas, né, da fé cristã. A igreja é a única entidade na face da terra que aglutina, que atrai pessoas diferentes, das mais diversas realidades de diferença na vida, no pensamento, nas ações, na época. E une isso tudo em Jesus Cristo e mantém isso tudo coeso em Jesus Cristo. Nós lemos teólogos do passado, pais da igreja,
e concordamos, somos edificados por essas pessoas, somos capazes de dar o amém. Homens e mulheres, livres e escravos, servos e senhores. A igreja une isso tudo, e a verdadeira espiritualidade é você viver em paz com o seu irmão, com a sua irmã, servindo a Deus. É harmonia na igreja. Isso é o reino de Deus, isso é a espiritualidade verdadeira. Não adianta nós ficarmos aqui, cada um discutindo por suas próprias opiniões. Ah, é isso que agrada a Deus, tem que ser desse modo. Não, é dessa maneira, é isso que agrada a Deus, tem que ser desse modo. E no fim das contas está todo mundo aqui desunido, em divisão, em divergência, com mágoa, um com o outro. Isso não é reino de Deus. E alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo tem a ver aqui com a consciência limpa diante do Senhor. O Espírito Santo te ensina e você então vive de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina e você não sente culpa. Você tem uma vida leve, uma vida tranquila, alegre no Espírito. Calvino, comentando essa parte aqui do texto, ele diz assim sobre Paulo: ele sumariou tudo quanto o Evangelho significa. A consciência do bem moral, a paz com Deus e a posse da alegria de consciência através da habitação do Espírito Santo. O que Paulo está fazendo aqui é um sumário. Em resumo, o que é verdadeira espiritualidade? O que é andar nos caminhos do Senhor? Como é que nós vemos isso na prática, na nossa vida? Uma conduta marcada por andar de acordo com a palavra de Deus, aquilo que a gente aprende realmente que a palavra de Deus diz. Seja uma fé amadurecida, à luz da palavra de Deus, paz, harmonia, mesmo que nós tenhamos diferenças, tenhamos muitas diferenças, estejamos em momentos diferentes da vida cristã. Essa igreja, nós temos gente que chegou ao Evangelho agora, que vai se batizar daqui a algumas semanas, nós estamos para marcar batismo, e nós já temos crentes aqui que foram os membros fundadores da igreja. E precisa haver paz entre essas pessoas. Isso é reino de Deus. E alegria no Espírito Santo, ou seja, uma consciência em paz, alegre no Espírito. Olha, eu estou fazendo aquilo que é a vontade de Deus, estou servindo a Deus e eu vou progredir nesse caminho. E que Ele opere para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, para que eu faça cada vez mais e melhor para a glória dEle. Mas não somente isso. Nós ainda temos aqui uma responsabilidade para com os de fora que envolve isso. Paulo diz no texto assim: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus. Ou seja, essa síntese aqui é o que Deus espera do seu povo. Tá? Na prática, quando a igreja está vivendo dessa maneira, tá? em justiça, em paz e alegria no Espírito Santo, é o que Deus espera do seu povo. E experimentando essas três coisas, em síntese, nós vamos crescendo, progredindo na fé. Isso é uma vida cristã joia. Isso é espiritualidade verdadeira. Aí ele diz então, no texto aí no versículo de número 18, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Irmãos, quando nós vivemos dessa maneira, isso reverbera na sociedade onde nós estamos. Isso tem um ponto de toque e de afetação, de avaliação por parte dos homens ao nosso redor. Os homens aqui são as pessoas que ainda não são crentes, não são ímpias. Quando vivemos dessa forma, nós geramos um testemunho que é positivo, que é impactante para os de fora. É isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou que nós devemos amar os nossos irmãos e sermos tão unidos a ponto do mundo olhar para nós e ver que realmente somos discípulos dele. E Paulo está dizendo, olha, desta maneira, vivendo dessa forma, o que o mundo vai olhar para nós, vai falar assim, olha só aquela igreja ali, uma igreja na minha cidade, homens e mulheres de idades diferentes. Que coisa, ali não é uma igreja só de jovem, não é uma igreja só de velhinho, não é uma igreja também voltada só para um trabalho infantil. Olha só, você tem um grupo diferente, eles estão ali juntos, alegres, olha como esse pessoal sai da igreja, saem felizes, leves, a harmonia, a paz. Olha que coisa. Olha essas pessoas na sociedade, como se conduzem bem, como que não se envolvem com coisas injustas, como que tem um padrão ético bem superior. Há um impacto sobre o mundo. Agora,
se nós vivermos em conflitos com as nossas opiniões, querendo impor uns sobre os outros, que mau testemunho isso é para o mundo, não é? Que mau testemunho. E quantas vezes a falta de maturidade nisso gera mau testemunho? Quantas igrejas se dividiram? Quantos crentes saem de igreja porque não concordam que as suas opiniões não sejam as aceitas? E aí as pessoas do mundo olham, você saiu da igreja, você era crente, por causa disso, é esse negócio aí, ó. Tá vendo? Fulano, não tem unidade, não tem coesão, não tem amor, não tem paz, não tem harmonia. Eu não quero participar disso aí, não. Percebe como que isso impacta? E a gente precisa pensar nisso, porque às vezes nós gostaríamos muito que o nosso testemunho, né, de fato, fosse usado por Deus para despertar pessoas, mas as pessoas estão lendo e vendo que nós não somos espirituais nada. Porque não tem uma caminhada de justiça, não tem uma caminhada de paz, não tem alegria no Espírito Santo. A pessoa faz parte de uma comunidade e ela está em briga, em confusão, em mágoa com os irmãos e etc., por causa de opiniões. O mundo está vendo isso. E ele reprova isso. E a gente precisa estar preocupado, sim, com a maneira como as pessoas nos olham. A Bíblia mostra isso com muita clareza. Deixe-me lembrar vocês, no capítulo 2 de Romanos, versículo de número 24, Paulo aponta aos judeus essa responsabilidade. Diz, olha, vocês são o povo que Deus escolheu, o povo que recebeu a revelação da lei de Deus, povo peculiar na história. E, no entanto, ele diz assim, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Paulo diz assim aos judeus, olha, vocês têm dado um mau testemunho ao mundo, os gentios têm olhado para a maneira como vocês vivem, essa hipocrisia de vocês, e ele blasfema do nome de Deus. Em 1 Timóteo 3, o apóstolo Paulo escrevendo sobre as qualificações para um pastor na igreja, para um presbítero, entre essas qualificações ele diz assim, não seja neófito, que é um novo convertido, não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, ou seja, não pode ser um novo convertido por causa do risco que há, né, para a condição espiritual dessa pessoa, a situação que ela ainda está. Aí ele diz, pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Ou seja, precisa ser uma pessoa experimentada e uma pessoa que aqueles fora da igreja, que já convivem com essa pessoa, não tenham nada a apontar contra essa pessoa. Portanto, a gente precisa se preocupar, sim, com o testemunho que nós estamos dando ao mundo. Aqueles que não são crentes, aqueles que ainda precisam da verdade do Evangelho. E Paulo está trazendo isso para essa realidade da convivência entre cristãos, dos que são fortes, os maduros, amadurecidos na fé, para com os que são fracos, aqueles que ainda precisam amadurecer na fé. E nós cantamos isso aqui, nessa manhã. Nós cantamos assim, então o mundo inteiro verá o poder do grande rei. Segunda música que nós cantamos hoje aqui nessa manhã. Existe uma realidade em que a nossa vida é um testemunho ao mundo para ver, olha o poder de Jesus na vida dessas pessoas. Olha como que ele une pessoas tão diferentes. Olha como que ele desenvolve amor, carinho e afeto por pessoas tão diferentes, famílias tão diferentes, não tem nada a ver. Afeto sincero. O mundo testemunha o poder do grande rei. Nessa mesma música nós cantamos justiça e paz se encontram e nasce alegria. É exatamente aquilo que nós cantamos, ou melhor, é exatamente aquilo que Paulo traz aqui. O reino de Deus é isso. É quando na nossa conduta a justiça e a paz se encontram. E nós temos alegria no Espírito Santo. Vivemos leves, tranquilos, sem culpa diante do Senhor. Mas ele ainda termina essa sessão, e eu quero que você volte aí para o capítulo 14 de Romanos, versículo 19, alertando aqui sobre a conduta, então, que provoca tropeço, queda dos nossos irmãos. Que ele vai nos trazer aqui a conduta responsável e a conduta irresponsável, né? Olha aí o versículo de número 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Essa é a conduta responsável. É aquela que busca e promove a paz entre os cristãos.
é aquela que busca e promove a edificação das pessoas, é aquela que dá oportunidade para interações constantes, regulares, que promovam o crescimento mútuo. Ele disse aí no texto as da edificação uns para com os outros. E isso tem que ser um ambiente da igreja. Essas pessoas com as opiniões diferentes, elas se reúnem, elas servem a Cristo juntos, e elas caminham juntas, e vão aprendendo juntas, e vão desenvolvendo a sua fé, sua maturidade, e vão sendo edificadas juntas, umas com as outras, uns para com os outros. Essa é a conduta responsável. É a conduta que dá oportunidade. Olha, a opinião desse irmão sobre esse assunto aqui, realmente não é aquela que a Escritura Sagrada, em base, ressalta. Mas vamos dar tempo. Ele vai aprender. Ele vai ser ensinado na Escritura Sagrada. E ele vai adquirir essa maturidade, esse entendimento. Ele vai largar esse tipo de coisa. Essa é a conduta responsável. Paulo diz assim, pois seguimos as coisas da paz. A gente vai ficar fazendo briga por causa de roupa, por causa de cantar salmos, por causa de cantar cânticos. Por razão de não poder ver o jogo de futebol às 16 horas da tarde no domingo, tem que estar, vai ler a teologia sistemática no domingo, é dia do Senhor. Nós vamos ficar brigando por causa disso. Entende? Seguimos as coisas da paz e da edificação uns para com os outros. Nós vamos procurar oportunidades para fazer com que toda a igreja cresça, continue crescendo nos caminhos do Senhor. Mas também tem a conduta irresponsável, que é aquela que valoriza a liberdade pessoal em prejuízo da vida espiritual dos outros, em prejuízo do progresso, do crescimento espiritual dos outros. Isso é uma conduta irresponsável. Paulo diz aí no versículo 20, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Uau, tome cuidado. Deus salvou esse irmão. Jesus Cristo morreu por ele. Jesus Cristo abriu mão da vida para a salvação dele. E agora, por causa da sua liberdade de poder comer carne, no contexto aqui, carne que vinha lá do templo, mas por causa dessa sua liberdade, você vai destruir essa obra que Deus está fazendo na vida desse irmão, dessa irmã que está chegando na fé agora, que está aprendendo aos poucos as coisas de Deus. Você percebe o peso da nossa responsabilidade aqui? Exercer a liberdade assim é destrutivo, é uma conduta irresponsável. Você interrompe essa obra que Deus começou a fazer na vida de alguém. É irresponsável isso. É mal, o versículo diz assim, todas as coisas na verdade são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. E se você então impõe à pessoa que ela participe de alguma coisa que ela não concorde, que a sua consciência ainda não entenda que aquilo é aceitável, você está fazendo a pessoa a pecar, é mal, comer alguma coisa com escândalo. Então isso é uma conduta irresponsável. Lembra, expliquei para vocês a questão de liberdade de consciência. Se uma pessoa ela acredita que alguma coisa é errada diante de Deus, então ela não pode fazer, mesmo que aquilo não seja realmente errado. Porque se ela fizer, ela está mostrando na sua natureza, ali a rebelião contra Deus, ela está disposta a ir contra Deus. Então é errado. E é isso que Paulo está dizendo, é mal para o homem comer com escândalo. Então você não pode, por causa da sua comida, impor que uma pessoa aceite ou faça isso, porque você está levando ela ao pecado. Versículo de número 21, ele diz ainda, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que o teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou enfraquecer. Ou seja, gente, diante desse quadro, é justo que nós tenhamos uma margem de tolerância, que nós sejamos caridosos e misericordiosos a ponto de estarmos dispostos a abrir mão do exercício de nossa liberdade em algumas situações, para que você não leve o seu irmão, sua irmã a pecar. Por exemplo, sobre a questão do vinho, é bom nem beber vinho. Ou seja, você está diante de uma situação onde uma pessoa se escandaliza com isso, pois bem, abstenha de fazer. Não oferece isso na ceia da igreja. Não oferece isso numa festa na sua casa.
é bom não fazer. Abra mão da sua liberdade para não gerar tropeço, para não gerar escândalo no seu irmão. Versículo de número 22, a fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus, ou seja, não impõe o que você acredita diante dos outros. A fé aqui não é a fé para salvação, é a sua fé, ou seja, o que você acredita que é certo, que é permitido diante de Deus. Ele está dizendo aqui, você acredita que não tem problema você comer aquela carne que você comprou no mercado, mas você sabe que de algum modo ela passou lá pelo tempo pagão. Mas você acredita que não tem problema quanto a isso? Pois bem, mas essa fé que você tem-na para ti mesmo. Você não impõe isso a uma pessoa que ainda não entendeu essa verdade. Não imponha isso sobre a pessoa. Bem-aventurado é aquele que não condena, que não se condena naquilo que aprova. Versículo de número 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Então, Paulo traz aqui o conceito da liberdade de consciência. Se não provém de fé, é pecado. Ou seja, se você faz, mas você acha que você está desobedecendo a Deus por fazer, você acredita que aquilo é o errado, então você está pecando. Você está mostrando uma disposição no seu coração para desobediência a Deus. Então, mesmo que em si aquilo não seja pecado, mas o fazer se torna pecaminoso porque você está em rebelião contra Deus. Então, você não pode impor a sua opinião para uma pessoa, porque você pode levar ela a fazer algo que ela não concorde, ela não tem fé diante de Deus que aquilo está certo. E no fim das contas, você vai estar induzindo ela ao pecado. Então observe, Deus está edificando o seu povo. Mas a prática sem sensibilidade da liberdade cristã pode trazer destruição daquilo que Deus está edificando. Então isso é muito sério, isso é muito grave, isso é muito importante, irmãos. Eu sinceramente acredito que esse é o capítulo em Romanos que une a igreja. Que une a igreja. Porque, como Paulo começa aí, no capítulo 14, falando assim: acolher o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. A realidade é que a igreja é um campo onde nós temos um monte de cabeças, de pensamentos, de um monte de opiniões. E como que você apazigua isso? E coloca todos andando juntos em marcha? É somente aplicando esses ensinos que o apóstolo Paulo nos traz aqui. É o único modo. Do contrário, nós, na nossa fraqueza, vamos começar a achar que o reino de Deus é comida, é bebida, é regra de roupa, é regra de maquiagem, é regra de batom, é cor da roupa, é o tipo de música que tem que cantar no culto. Isso não é reino de Deus nada. Isso são opiniões que precisam ser avaliadas à luz da palavra de Deus. E o tempo na vida cristã vai trabalhando isso. Deus está edificando uma obra naqueles por quem Jesus Cristo morreu. Tenha consciência disso e esteja pronto a abrir mão da sua liberdade, em qual assunto que for, em qual área que for, em favor daquele por quem Jesus Cristo morreu. Tenho certeza que o preço que Jesus pagou é muito maior. Ele morreu pelos nossos irmãos e irmãs. Ele morreu por mim e por você. E que Deus nos dê sabedoria para andarmos nesse caminho. Eu quero encerrar trazendo aqui duas coisas ainda. Verdadeira espiritualidade. Aqui em Romanos, Paulo está sendo sintético, né? Mas uma boa percepção é aquilo que ele trabalha em Gálatas, de frutos do Espírito. Vocês lembram? Em Gálatas ele fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, paz. Isso é verdadeira espiritualidade. Harmonia, confusão, contenda, ciúme, disputa por causa de opinião, isso é obra da carne, isso não é reino de Deus, não. Isso não é espiritualidade, não, nunca foi. Quantas pessoas e quantas vezes igrejas foram ofendidas, o seu ministério foi atrasado de progresso por causa de coisas assim. Irmãos, que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre disso. Que nem eu nem você sejamos vetor de qualquer
tipo de escândalo ou coisa assim na obra de Cristo. Eu quero que você também aprenda que esse texto nos ensina que essa ideia de discutir opiniões publicamente, isso é carnal, e isso não traz benefício para com as pessoas do mundo, não. As coisas essenciais a gente discute elas, porque são questão de vida ou morte. Mas as demais a gente dá oportunidade para as pessoas irem crescendo e desenvolvendo. Esse é o método bíblico de ação.